Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do verso 3 ao verso 10. Gálatas, capítulo 1, do verso 3 até o versículo 10. Os irmãos acharam aí? Na carta de Paulo aos Gálatas, a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 3: Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém. Senhor Jesus, fala-nos, Pai, pela Tua palavra que aqui foi lida, meu Deus, que ela seja agora compreendida por cada um dos Teus filhos, que ela fale ao nosso coração, produzindo transformação na nossa vida, mudança de mente, meu Deus, mudança de atitude, para que a Tua palavra não seja apenas ouvida, mas seja colocada em prática por cada um de nós. Dá-nos entendimento, revelação do Teu Espírito, é o que eu te peço. E usa, Senhor, a minha vida, por Tua graça e misericórdia, enche-me da unção do Teu Espírito, para me capacitar a ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade, tocando em cada coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, aqui nesta palavra, o apóstolo Paulo faz uma advertência à igreja. Ainda na semana passada eu falei a respeito disso, a respeito desse outro evangelho que pode algumas vezes ser pregado, enganando as pessoas. E muitas vezes nós somos confrontados com o evangelho em que nós cremos. Várias vezes você já deve ter sido confrontado por alguma pessoa, ainda mais quando você está passando por uma luta, por um problema. Pode alguém chegar perto de você e dizer: ora, como você é cristão e enfrenta uma dificuldade dessa? Como pode você ser um servo de Deus e agora está sofrendo esta perda, essa tribulação, essa falta de dinheiro, seja lá o que for? As pessoas costumam perguntar: você está desempregado, como pode? Você é um cristão, como é que isso aconteceu contigo? Como pode isso ter acontecido se você se diz cristão? Será que Deus não cuida dos seus? Então nós somos indagados a respeito da nossa fé quando enfrentamos tribulação. E as pessoas costumam fazer esse tipo de pergunta. Mas sempre que eu ouço esse tipo de pergunta, eu me questiono: por que a pessoa associa o evangelho a uma bênção financeira, a tudo dar certo na vida? Por que existe essa associação? A ponto da pessoa questionar se algo não está certo, se alguma coisa não foi bem, o evangelho fraquejou na sua vida. Por que que as pessoas que não conhecem a Deus, e até infelizmente algumas que dizem conhecer o Senhor, têm esse tipo de pensamento? Não há outra resposta a não ser uma, irmãos. O evangelho que foi pregado a estas pessoas é outro evangelho. Não é o evangelho da Bíblia, não é o evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Não está de acordo com a mensagem cristã contida na palavra. Porque em nenhum momento na palavra de Deus você vai encontrar a mensagem de que o fato de você crer em Cristo é uma garantia de que você não vai passar nenhum problema na sua vida, que nenhum revés vai acontecer, que nunca vai ficar desempregado, que nunca uma doença vai chegar a você, que você nunca vai perder um ente querido.
Nunca a Bíblia fala sobre isso. Muito pelo contrário, o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Olha, ele está dizendo a pessoas que creem nele, que mesmo e apesar de crerem nele, algumas aflições nós vamos passar nessa vida, algumas perdas nós sentiremos, algumas faltas, carências nós teremos. Então o evangelho pregado às pessoas que questionam desta forma a nossa vida, certamente foi um evangelho completamente deturpado. Que tipo de evangelho nós temos pregado para as pessoas? E aí, irmãos, quem prega o evangelho ou tem a missão de fazê-lo, são os pastores? Só os pastores? Não, somos nós. Eu prego o evangelho, prego aqui, posso pregar aonde eu estiver, mas quem difunde o evangelho pregado aqui somos todos nós. Todos nós, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, aonde você estiver. Quem é que prega esse evangelho? Somos nós. E aí a pergunta que fica para nós: por que temos pregado desta forma? Para que as pessoas tenham essa ideia errada do evangelho. Temos vendido uma mensagem triunfalista para as pessoas, dizendo que basta se entregarem a Jesus que todos os seus problemas serão resolvidos, que basta ela se entregar a Jesus que ela nunca mais terá uma dificuldade. Veja, é bem verdade que Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, se essa pessoa está com a vida destruída, Jesus reconstrói essa vida. Você crê nisso? Eu creio nisso. Mas não quer dizer que jamais ela vai ter novamente algum revés na sua vida. Mas a miséria em que ela se encontrava, que muitas vezes tem uma causa espiritual, essa miséria certamente é destruída por Cristo, porque somos um novo espírito com o Senhor. Então há uma restauração na vida, há uma alegria que nasce, há um despertar para uma vida nova. Isso é verdade. Mas às vezes, na hora de transmitir essa verdade, nós deturpamos essa verdade, trazendo para a pessoa a sensação de que se está tudo ruim na vida dela, basta ela entrar na igreja que tudo vai ficar bom. Olha, entrar na igreja, irmãos, não é significante. Não tem tanto significado assim. O importante é Jesus entrar em você, e não você entrar na igreja. Porque adianta frequentar uma igreja sem jamais arrepender-se dos seus pecados? Que adianta frequentar uma igreja sem jamais interromper um caminho de morte na sua vida? Sem jamais se render a Cristo e deixar que Ele, através do Espírito Santo, dirija seus passos e suas escolhas? Não quer dizer nada entrar apenas na igreja. Então, que evangelho nós temos apresentado às pessoas? Será que nós temos pregado direito o evangelho? Será que nós falamos como Paulo? Ou somos esses que pregamos outro evangelho, que para Paulo somos anátema, malditos é o significado da palavra? Veja como é importante pregar o evangelho corretamente, porque aquele que o faz de forma diferente, segundo Paulo, é maldito. Era melhor não falar nada do que abrir a boca para falar besteira. No mundo tem até um ditado, né? Boca fechada não entra mosca. E é melhor, às vezes, ficar com a boca fechada do que abrir a boca para pregar um outro evangelho, porque isso nos torna malditos, como diz a palavra do Senhor aqui. Então, uma reflexão que eu quero fazer com os irmãos essa manhã é quais são os nossos valores e o que nós temos apresentado às pessoas a respeito do evangelho. Existe cruz no evangelho que nós pregamos? Esse é um bom parâmetro, não é? Porque quando o evangelho é pregado falando apenas dos benefícios dele, isso já é uma meio que propaganda enganosa, não é? Você está atraindo a pessoa com as vantagens. É isso normalmente que os vendedores mal intencionados fazem. Querem fazer você fechar um negócio, comprar um carro. Ele fala todas as vantagens daquele carro, mas ele não fala da depreciação do carro, ele não fala que o carro é difícil de vender, nada disso ele fala para você, né? Ele quer te vender um imóvel, ele fala que o imóvel é maravilhoso e tal, mas não fala que você vai ficar preso aquilo ali para o resto da vida. Não fala nada disso, vai entrar no financiamento, você nunca vai pagar. Então a gente às vezes faz a mesma coisa com as pessoas. A gente prega um evangelho que só fala das vantagens. Mas Jesus pregava o evangelho integral, Paulo pregava o evangelho integral. Jesus, mesmo querendo salvar as pessoas, atraí-las a si,
Ele disse a verdade para as pessoas. Ele diz, olha, quem quer ser meu discípulo tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e me seguir. Antes de ser morto na cruz, Jesus já falava de cruz para as pessoas. Talvez elas não entendessem naquele momento, porque ele ainda não foi para a cruz. Pegar a minha cruz, seguir, como é que é isso aí, Jesus? Talvez só entenderam isso depois que o viram na cruz. E aí ficaram mais assustadas ainda. Quer dizer que eu também vou ter que ir para lá? Quer dizer que para seguir Jesus eu também vou ter que ir para a cruz? Então é o evangelho que não é muito agradável nesse sentido. Ele muda, ele transforma a vida de um pecador, ele traz alegria e paz, mas ao mesmo tempo ele sugere negação, ele sugere abandono da própria vontade, ele sugere o desejo imensurável de ser feliz, seja deixado de lado. Porque muita gente quer ser feliz. Tem algum mal em querer ser feliz? Nenhum mal em querer ser feliz. Agora, ser feliz a todo custo, inclusive ignorando o que diz a palavra de Deus, aí tem muito mal. Quando você quer se divorciar achando que assim vai ser feliz, isso é um mal tremendo para a sua vida. Porque você está ignorando o que diz a palavra de Deus. E a felicidade que você busca, você nunca vai encontrá-la enquanto estiver num caminho contrário ao caminho do Senhor. Quem usa drogas, como disse ainda há pouco aqui, fazem isso porque querem naquele momento ser felizes, experimentarem um prazer maravilhoso. É ou não é? Mas é um prazer e uma felicidade que os leva cada vez para mais longe de Deus. Então o nosso evangelho, o evangelho que a gente prega, não pode falar só das vantagens, nós temos que falar de tudo no evangelho. Nós temos que falar que Jesus salva, mas também temos que dizer que para isso eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso ouvir o que Jesus disse, vá e não peques mais. Eu não te condeno, mas vá e não peques mais. É uma ilusão dizer que a pessoa pode vir para Jesus e continuar pecando do jeito que ela sempre fez. Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então isso precisa ser dito, porque senão um dia essa mesma pessoa vai voltar para você quando você estiver passando alguma dificuldade e vai dizer, ué, cadê o evangelho que você me pregou? Como é que você está passando por isso aí? Cadê esse Jesus que você falou que era tão bom? Porque o Jesus apresentado foi um Jesus errado. E aí eu, para pregar o evangelho verdadeiro, eu também preciso questionar os meus valores, porque o evangelho que a gente prega às vezes está impregnado com os nossos valores. Se você é uma pessoa materialista, você vai pregar um evangelho materialista, porque a sua aproximação de Deus, ela se dá somente pelo aspecto material, pelo lucro que você pode ter se rendendo a Cristo. Então a pessoa materialista, ela raciocina como um empresário. O que eu vou ganhar nisto? Eu me rendo a Jesus, tá bom, mas quais os dividendos que eu vou levar desse investimento que estou fazendo? Qual o lucro que eu vou ter de submeter a minha vida a Cristo? Então, o evangelho que uma pessoa materialista prega é um evangelho impregnado de materialismo, porque os seus valores estão centrados no dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, é um evangelho maligno, anátema, porque é impregnado com valores que não são os valores do evangelho, são os valores da pessoa que o está pregando. O que eu procuro na minha vida? Eu procuro me dar bem a todo custo, então eu vou pregar um evangelho que passa essa mensagem, que vir para Jesus é se dar bem a todo custo, é ser sempre vitorioso, é ganhar tudo que você quer, porque isto é o alvo da vida daquele que está anunciando o evangelho. Então a gente precisa questionar, em primeiro lugar, quais são os nossos valores. E todos nós somos tentados com estas áreas de valores, de coisas que desejamos, porque quem não gosta de ter coisas boas? Todos gostam, mas temos que entender que a vida com Cristo é muito além do que é material. Porque foi o Senhor quem disse, o meu reino não é deste mundo. Então, seguir a Jesus com o propósito de reinar neste mundo, já é por si só um erro. Eu estou seguindo a Jesus, que agora eu vou ser rei aqui nesse mundo. Não, a Bíblia diz que você se tornará rei e sacerdote. Está vendo, pastor? Está lá, está escrito. Só que está falando de algo espiritual. Mas você só consegue olhar pelo lado material. O seu desejo é reinar aqui, é reinar sobre as pessoas, é dominar sobre as pessoas. Então, será que nós estamos correndo atrás do vento? Será que nós estamos sendo impulsionados por um evangelho falso
e transmitindo esse falso evangelho, nos amaldiçoando a nós mesmos, como disse Paulo, enganando as pessoas e também sendo nós mesmos enganados por essa ideia errada do evangelho. Pensa nisso. Qual o valor que a gente tem? O que a gente espera da vida? Qual o plano? Qual a expectativa? Qual a direção? Uma vez eu contei aqui uma história que eu acho que vale a pena a gente lembrar, de um empresário, a visão empresarial. Um empresário muito cansado, né, dos seus trabalhos, do seu envolvimento, resolve tirar férias e vai para um lugar bem deserto, uma praia bem deserta, para ele não ver ninguém, fica lá muito tranquilo, né, em paz e tal. E ali ele fica por alguns dias relaxando, até que ele vê na manhã, todas as manhãs bem cedinho, 5 horas da manhã, um pescador vai até a praia, joga seu anzol, pega ali 4, 5 peixes, bota, guarda e vai embora. Isso se repete todo dia. E ele fica vendo a habilidade que aquele homem tem para pescar. Você já pescou? Você joga o anzol, traz 4, 5 peixes assim, fácil? Não, né? O cara é bom nisso aí. Então o empresário, aquela mente empresarial, né, ele falou, poxa, esse cara está perdendo tempo dele. Ele podia estar ganhando muito dinheiro com isso, ele tem uma habilidade danada. E aí ele chega para o cara e pergunta, né, vem cá, meu amigo, por que você está pescando todo dia aqui? Ele falou, porque eu quero comer uns peixinhos. E depois eu vou comer os peixinhos e vou descansar na minha rede e tal. Eu falei, pô, mas você pode estar ganhando muito mais do que isso aí, você é um cara habilidoso. Ele perguntou, mas para quê? Para quê? Para você ganhar dinheiro. Mas para quê? Para você melhorar de vida. O que você pode fazer? Você pode começar a pegar esses peixes, pegar mais, trabalhar mais tempo, juntar mais peixe, fazer, de repente, uma grande venda de peixe. Com o dinheiro dessa venda, você compra um frigorífico, começa a vender mais peixe. Daqui a pouco você contrata uns outros pescadores para trabalhar para você e bota os barcos na rua, e quanto mais isso vai crescer, você vai ter uma indústria da pesca. E o cara só olhava para ele e dizia, mas para quê? Ora, para quê? Você ficar um grande empresário, como eu sou um grande empresário. Mas o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui porque eu preciso descansar, ficar um pouco na rede. Mas isso eu já faço, todo dia. Eu já faço isso todo dia. Então, para que eu vou fazer tudo isso para chegar onde eu já tenho? Que é pegar o meu peixinho, dormir, deitar na minha rede? Entende? Será que a gente também está nessa? Querendo para alcançar algo que a gente já tem? Esse é o problema do falso evangelho, leva você a querer uma coisa que de repente você já tem, de uma forma muito mais simples, muito menos onerosa, muito menos custosa. Então, a pergunta é, para quê? Para que isso? Para que isso? Onde estão os valores da gente? Enquanto a gente não responder essa pergunta, a gente vai continuar pregando o evangelho errado. Quando falamos em evangelho, falamos em boa nova, boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus veio dar pão e peixe. Essa é a boa notícia. Pensaram isso lá em João capítulo 6, quando ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou a multidão. Ficou todo mundo apaixonado por Jesus. Poxa, achamos o cara que sustenta a gente de graça, não precisa fazer nada. É só a gente ficar aqui sem trabalhar e ele dá pão e peixe. Aí quando Jesus saiu dali, eles pegaram os barcos, foram correndo atrás de Jesus, e a Bíblia diz que iriam fazê-lo rei. Jesus é nosso rei, rei. Beleza? Por quê? Porque dá pão e peixe. E aí fizeram todo o possível para chegar lá perto de Jesus. Quando chegaram, Jesus simplesmente olha para eles e pergunta, por que vocês vieram até aqui? O que vocês vieram buscar? O que vocês esperam de mim? Vocês não entenderam nada do que eu preguei para vocês? Vocês vieram aqui só por causa de comida? Vocês vieram aqui só porque comeram os pães e se fartaram? Essa frase que Jesus usa na Bíblia? Foi por isso que vocês vieram atrás de mim? Então vocês não entenderam nada. Vocês vieram atrás de mim pelo motivo errado. A motivação está errada. Eu gostaria muito que vocês estivessem vindo atrás de mim porque realmente reconhecem, viram os sinais e reconheceram que eu sou o Messias. Isso seria ótimo. Mas, na verdade, vocês vieram atrás de mim pelo motivo errado. Então, eu não me importo de vocês estarem aqui. E Jesus deu um grande fora naquelas pessoas. Porque a única motivação delas era comer pão e peixe de graça. E às vezes é a única motivação que algumas pessoas que ouvem o evangelho errado têm para vir à igreja. Eu vou vir aqui esperando que caia um peixe do céu, esperando que caia um pão, que alguma coisa milagrosa aconteça, que Deus me dê um sustento, de repente eu não preciso nem trabalhar.
Talvez seja essa a motivação que muita gente tem para estar na igreja e para buscar Jesus. Só que essa motivação é errada e esse evangelho é errado. Não é essa a boa nova que Jesus veio trazer. A boa nova que Jesus veio trazer é que eu não preciso fazer nada para ser salvo. Já parou para pensar que isso é o evangelho? O que você precisa fazer para ser salvo? Subir a escadaria da penha de joelho, ficar 3 semanas em jejum de Daniel, que dizem que é bom. O que você precisa fazer para ser salvo? Absolutamente nada, porque Jesus fez tudo para que eu seja salvo. Se alguma parte cabe a mim, é me render ao que Ele fez. É receber aquilo que Ele está me dando de graça. Eu só preciso receber. Por isso a Bíblia diz lá em João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creram no seu nome. O que eu preciso fazer? Receber. Receber não implica fazer. Entende? Quem recebe alguma coisa, não necessariamente está operando alguma coisa, está só abrindo os braços e recebendo. Eu vou te dar aqui um grande presente. O que você tem que fazer? Jejuar, andar 1 milha? Não, você precisa só estender a mão e receber o presente. Essa é a grande novidade do evangelho pregado por Paulo, por Jesus, o verdadeiro evangelho pregado pelos apóstolos, que havia um meio de ter acesso pleno a Deus, recebê-lo como seu Senhor, recebê-lo como seu Salvador. O pecado foi derrotado. O poder do pecado foi derrotado pelo poder da vida que estava em Cristo. E essa vida foi estendida a cada um daqueles que o receberam. E receberam o poder de se tornarem seus filhos. Então, a cegueira do pecado foi substituída pela abundância de vida. Por isso, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aquele que é materialista, ele logo pensa na abundância como celeiros cheios, cofres cheios, conta bancária cheia. Ele não entende a abundância espiritual que Jesus está propondo aqui. Então, esse é o grande problema do evangelho errado. Mas a pergunta é esse evangelho que nós temos transmitido? Ou nós temos ensinado as pessoas, olha, vai para a igreja, a sua vida vai mudar, e Deus vai fazer muita coisa por você, você vai ficar assim, vai ficar assado, ou até, de repente, acrescentamos um outro lado que traz um peso sobre as pessoas. Mas você vai ter que mudar essa roupa aí. Não pode com essa roupa na igreja, não. Não pode fazer isso também, não. Isso aqui também você não pode ver esse tipo, não, não pode, isso aqui você não pode. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que eu só preciso fazer é recebê-lo como meu Senhor. A partir daí, o Espírito Santo fará a obra que lhe apraz. E quanto mais eu esteja rendido a Deus, mais dependente dele, mais o Espírito Santo trabalhará na minha vida e mudará a minha existência. Então, esse é o evangelho que Paulo pregava. Agora nós pregamos esse evangelho, ou a gente acrescenta nesse evangelho os supérfluos da fé. O evangelho sem sangue, o evangelho sem cruz, o evangelho sem negação. O que nós falamos para as pessoas a respeito do evangelho? O evangelho que Paulo pregava é o evangelho que ele falou na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas foi motivada, foi uma necessidade, porque aquela igreja que Paulo levantou estava se tornando uma igreja legalista, estava sendo invadida por judeus que estavam judaizando a fé cristã. Então Paulo se vê obrigado a escrever essa carta, alertando para que eles não ouvissem esse outro evangelho que estava penetrando na igreja a ponto de destruí-la. E ele diz, esse outro evangelho ele é maldito. E ele diz, mesmo que eu um dia chegue aqui e comece a pregar outro evangelho, também serei maldito, porque não há outro evangelho senão este que já foi pregado. E qual é o evangelho? Versículo 4. Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Esse é o evangelho. Quem pecou? Eu, você. Quem se entregou por esse pecado? Cristo. Para quê? Para nos desarraigar. Desarraigar vem de raiz, para tirar a nossa raiz deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Pela vontade de Deus que quer salvar,
Cristo se entregou pelo meu pecado para tirar essa raiz que eu tenho no pecado, para me separar desta raiz, para cortar essa raiz, para que eu possa viver em novidade de vida. A partir do verso 6, ele diz: me admira que vocês estejam tão depressa passando daquele que vos chamou na graça para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter, mudar o sentido do evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. 2 vezes ele repete, porque o evangelho que ele pregava era pleno. Ele pregava o evangelho de maneira plena, que não precisava de mais outras coisas sendo embutidas nele. O evangelho era simples, poderoso e completo, pleno, para que aquele que cresce pudesse entender de verdade o que significa a fé em Cristo. Veja, queridos, quando a gente prega o evangelho para alguém que não conhece a Cristo, e essa pessoa se converte, não espere que ela saiba tudo, porque ela não sabe, mas o essencial já tem que ser dito para ela. Porque é o essencial que salva, e salva imediatamente. O resto é um caminho na fé. O resto é um caminho de santificação, de aperfeiçoamento, que é feito pelo Espírito Santo na vida daquele que crê. Mas a base da fé já tem que estar fundamentada. É como a construção de um prédio. Você não vai construir um prédio sobre um terreno arenoso só com 2 palitinhos de fósforo para segurar a estrutura. Você vai fazer grandes sapatas, bem profundas, bem cheias de concreto, muito firmes, para que depois esse edifício cresça. A sapata, a base do Evangelho, é a mensagem de Paulo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Você não vai mais fazer coisa alguma na tentativa de agradar a Deus. A única coisa que você precisa é parar de tentar se salvar e receber a salvação que Deus te dá de graça. Renda-se, confesse-se como pecador. Reconheça que você por si mesmo não consegue mudar a tua situação de miséria e que o teu destino é o inferno se nada for feito e se você não se render. Essa é a base do Evangelho. O resto se aprende na igreja, na escola bíblica, nas pregações, na leitura da palavra de Deus, é o crescimento. Mas a base já tem que estar bem sólida. O problema é que quando a gente passa o evangelho errado, a base está toda corroída. A base é a bênção, a base é a mudança de vida, a base é o que eu vou ganhar com isso, são os dividendos que eu vou colher. E aí, irmãos, essa base é muito frágil. E o dia que alguma coisa der errado, foi como a gente falou em relação ao irmão. O dia que vem um abalo, a base já está muito frágil e a casa vai cair. E a casa tem caído para muita gente. O evangelho que Paulo pregava tinha um foco. Veja o que ele diz no verso 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O evangelho que Paulo pregava tinha o propósito de agradar a Deus. O evangelho que nós pregamos tem que ter o propósito de agradar a Deus. Ele agrada a Deus quando ele é verdadeiro. A mentira vem do diabo. Deus não se agrada com nenhum tipo de mentira, ou amenização, ou ocultar a verdade. A verdade toda tem que ser dita, completamente. A base tem que ser estabelecida. Então, a proposta da pregação do evangelho não é agradar o pecador, mas é agradar a Deus. Claro que nós temos que ter sabedoria para falar. Quantos irmãos com boa intenção metem os pés pelas mãos, ao invés de aproximar a pessoa, as afastam ainda mais. Ao invés de trazer o pecador, fala tanta bobagem no ouvido do pecador, que o pecador sai xingando a igreja de tudo que é jeito, né, irmão? Então, tem que ter sabedoria, mas a base tem que ser estabelecida. Não prometo nem mais, nem menos do que o Evangelho oferece. O perdão dos pecadores, o perdão do pecado. Isso é o que o Evangelho oferece, é isso que eu tenho que pregar, porque é isso que agrada a Deus.
Veja como Paulo pregava em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ver o evangelho de Paulo pregado da maneira certa. Atos, capítulo número 20, do verso 19 até o 24. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o quê? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o evangelho que Paulo pregava, simples assim. Versículo 21, qual é o cerne disso? Arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus. E no verso 24, olha o que ele fala: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A vida não é preciosa para mim, ela é preciosa para Deus. Por isso a Bíblia diz, a morte dos seus santos é preciosa aos olhos do Senhor. Você já leu isso na Bíblia? Quando a Bíblia fala a morte dos seus santos, você pensa em quem? No irmão do lado, claro, né? Não vai pensar em você, né? A minha não, a minha deixa para depois, né, Senhor? Leva ele aqui. A morte dos seus santos é preciosa. Por isso, a nossa vida é preciosa para Deus, mas ela não pode ser preciosa para nós, de tal maneira que se torne um ídolo. Por isso Jesus disse, aquele que perder a sua vida vai ganhá-la, mas aquele que quiser preservar a sua vida vai perdê-la. Tem um fundamento no que Jesus disse, não disse assim do nada. Isso Paulo viveu na sua experiência. Em nada considero a vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu faça o que Deus me mandou fazer. Aí sim ela tem valor, enquanto eu obedeço aquilo que Deus me mandou fazer, pregar o evangelho genuíno da salvação. Ainda mais um exemplo de Paulo em Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, leia do versículo 27 ao versículo 30. Do verso 27 ao 30 está escrito, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós mesmos que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Resumindo o que Paulo está dizendo, primeiro, esse evangelho de luta pela fé é o nosso evangelho. Vivei acima de tudo, verso 27, por modo digno do evangelho de Cristo. Há um padrão para que, indo ver-vos ou estando ausente, eu escute de vocês, sobre vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Veja, Paulo conclama à igreja a uma luta pela fé genuína, pela pregação do evangelho verdadeiro, que nenhum de nós pregue mentiras a respeito de Jesus, a respeito da igreja do Senhor. Depois ele diz no verso 28, e isso é muito importante, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Esse versículo diz exatamente o que eu falei aqui no início da mensagem. Para os outros, uma derrota, um fracasso, um problema, e veja, Paulo está preso quando escreve essa carta. Para os outros, Paulo é um maldito, se ele fosse de Deus não estaria preso. Se fosse realmente um homem de Deus, não passava por isso. Deus não permitiria que ele passasse. Então Paulo diz, para aqueles que não creem em Deus, isso é uma prova evidente de perdição. Mas, na verdade, eles não sabem que isto é, de fato, uma prova de salvação.
É ao contrário do que as pessoas pensam. Prova evidente de perdição. É para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque Deus tem o controle. Paulo não foi para a cadeia porque o homem queria que ele fosse para a cadeia, mas porque Deus estava no controle da vida de Paulo. Era necessário? Era necessário. Por quê? Não sei. Pergunte a Deus quando chegar lá. Deus sabe de todas as coisas e sabe que todas elas cooperam para o nosso bem. Tem um propósito em tudo aquilo que nos acontece e nada nos acontece por acaso. Não somos vítimas do diabo, porque do poder da morte fomos livres por Deus. Quem está em Cristo é nova criatura. O diabo não tem poder sobre nós. Tudo o que nos acontece agora está na supervisão de Deus. Então, o que parece para os outros prova de perdição, é, na verdade, para nós, prova de salvação e da parte de Deus. E depois, no versículo 29 e 30, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Quando você sofre, de alguma maneira, isto que faz parte do Evangelho, é, na verdade, uma graça da parte de Deus. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvis que é meu. O combate é de todos nós, a pregação do Evangelho. Se tiver que sofrer por causa disso, que sofra. Mas que não sofra como bandido, que não sofra como malfeitor, como disse o apóstolo Pedro na sua epístola. Então, esse Evangelho é o Evangelho que a gente tem que pregar. Esse Evangelho é que tem que estar na nossa boca, anunciado para as pessoas, crido por cada um de nós, para que nenhum de nós aqui venha se acusar mutuamente, dizendo, por que você está passando por isso? Por que você está enfrentando isso? Por quê? Por quê? Porque Deus está no controle da minha vida, porque eu sou filho de Deus, porque eu o recebi, e Ele me deu o poder, e me transformou em seu filho, então a minha vida pertence a Ele. Esse Evangelho, pregado assim, jamais será anátema. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse Evangelho é o Evangelho eterno. Para terminar, eu leio com você em Apocalipse, no capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 8. O livro de Apocalipse fala desse Evangelho. Apocalipse 14, do 6 ao 8, a Bíblia diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho. Como é que era esse evangelho? Eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. A mensagem do evangelho é eterna, e a mensagem central é: temei a Deus e dai-lhe glória. Enquanto o homem não temer a Deus e não der glória a Ele, não há salvação. Temer a Deus é reconhecer os seus pecados e se render a Ele, e receber de graça aquilo que Ele dá de graça, que é a salvação em Jesus Cristo e o perdão dos pecados. Que a gente pregue essa mensagem: temam a Deus e deem glória a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, Pai, recebendo do Senhor instrução a respeito do Evangelho eterno que precisa ser pregado e anunciado por todos nós, e que no final dos tempos ainda será anunciado pelos anjos a todos que não obedeceram este mesmo Evangelho. Mas agora, enquanto há tempo, Pai, ensina-nos a pregar o Evangelho. Ensina a Tua igreja a anunciar o Evangelho correto, e aqueles que estão na Tua casa a crerem no Evangelho correto. Pode ser que haja alguns aqui entre nós ainda contaminados com o Evangelho errado, que oferece bênçãos, vitórias financeiras, que oferece perspectivas lucrativas, dividendos a serem colhidos. Pai Santo, isso tudo é secundário na vida daquele que teme e dá glória ao Senhor. Que a gente aprenda, como disse Jesus, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E daí todas as demais coisas que necessitamos serão acrescentadas. Fala ao teu povo, Senhor, traz fé a cada um e coloca em nossa boca o verdadeiro Evangelho. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.